enquanto inicia a gravação, eu faltei a aula a aula passada de ontem, a aula passada, Google Docs 1. Será que eu vou ter dificuldade hoje? Não, vai não. Não, Hoje né? a aula está bem tranquila, a gente tentou adaptar para todos os públicos, tanto para quem conhece quanto para quem não conhece. A gente tentou trazer uma aula bem Legal. dinâmica e trazendo mais pontos do Google Docs que talvez algumas pessoas não conheçam. Ok. Então, pessoal, hoje nós vamos apresentar, né, a parte 2 do Google Docs, que seria uma continuação, não só uma continuação, mas a gente também fez o seguinte. Na aula passada, a gente apresentou, né, basicamente o que era o Google Docs, assim, bem por cima, certo? Trabalhando sobre a ferramenta, trabalhando sobre todos os editores do Google Docs, todos os editores de documentos. A gente tentou dar só uma introdução para vocês sobre o que era cada coisa. E aí, no fim da aula, a gente elaborou um formulário, né, e perguntou a vocês quais seriam temas que vocês queriam que a gente trabalhasse nessa aula, temas mais específicos sobre as ferramentas. E aí a gente elaborou esse gráficozinho com os temas mais voltados. Vocês viram que a integração entre documentos foi um dos mais pedidos, né, entre os educadores. Integração de documentos, trabalho em equipe. Também pediram para a questão de como funciona o próprio Google Docs, tá, em relação à formatação de texto, como é que dá para trabalhar nele, porque alguns educadores conhecem muito, por exemplo, o Office, e podem nunca ter tido contato com o Google Docs, só que hoje em dia ele é uma ferramenta essencial para você que está, principalmente no mundo virtual, porque ele tem integração com todos os dispositivos. Para trabalhar em equipe ele é muito bom, e até porque os alunos também fazem muito uso do próprio Google Docs. Como a gente falou na aula passada, inclusive, às vezes é bem interessante você fazer uso muito mais do Google Docs, porque às vezes tem alguns problemas de conversão entre o formato do Google Docs, quando você exporta do DocX, para quando você vai abrir no Office. Basicamente porque existe algumas questões de compatibilidade entre o próprio Windows e o próprio servidor da Google, que eles são feitos em plataformas diferentes. Aí é interessante você fazer uso mais de uma plataforma dessas do que da outra. Aí, de repente, principalmente hoje, durante a pandemia, para quem está nessa educação à distância com os alunos, muitas das atividades que eles fazem é feito no próprio Google Docs, que é uma ferramenta mais acessível, pelo próprio navegador, pelo próprio celular, você consegue acessar. Então é algo que todo mundo vai está disponível ali para praticamente qualquer pessoa. E aí depois a gente também vai trabalhar um pouquinho sobre complementos. E basicamente foi esse o gráfico que a gente trouxe da votação. E aí a metodologia de ensino de hoje a gente decidiu dividir da seguinte forma. A gente vai trabalhar um pouco, certo? Hoje, nessa aula. E a gente também vai tratar de alguns materiais extras. Hoje a gente vai aprender algumas coisas sobre o Google Docs, tanto avançadas quanto também coisas básicas, e a parte de integração e trabalho em equipe. Aí, como material extra, a gente decidiu colocar lá na plataforma do Moodle, por exemplo, complementos, quais são os complementos, alguns complementos essenciais que vocês precisam ter, por exemplo, complementos de acessibilidade, complementos que vão realmente facilitar seu trabalho. Só que os complementos, a gente resolveu não dar numa aula só, porque eles são um pouco mais complexos. A gente não pode só dar o complemento. A gente tem que revisar aquele complemento para ver se ele realmente é útil, para ver se aquele complemento não tem nenhuma versão paga, para ver os comentários sobre aquele complemento, porque muitos deles vocês podem acabar instalando e eles vão requisitar várias permissões da sua conta do Gmail. E aí pode acabar tendo uma certa invasão de privacidade. E a gente está testando os complementos um por um e está elaborando o material deles para colocar no Moodle. Além disso, a gente também vai elaborar um material extra que a gente está organizando ontem, né? Que vai ser sobre alguns outros pontos bem mais avançados do Google Docs também. E a gente vai colocar toda uma playlist lá no Moodle para vocês. Tanto os complementos quanto eles. Basicamente seria isso a nossa metodologia. E aí, só revisando um pouquinho da aula passada, lembrar, basicamente, assim, do início, né? Você vai entrar ali no canto esquerdo, você entra na sua conta você encontrou no Google, certo? Na página inicial do Google, ou então no Gmail. Você sempre vai ver que do lado da sua foto do perfil, tem esses 9 pontinhos, certo? Apertando nesses 9 pontinhos, você consegue acessar todos os serviços do Google, que o Google disponibiliza gratuitamente para qualquer pessoa que tenha uma conta do Gmail. E aí, antes mesmo de vocês terem contato com o Google Docs, a gente recomenda que vocês primeiro acessem o Drive, porque é no Drive que todos os seus arquivos vão estar armazenados. Aquela conta vai ter um Drive, certo? Que vai armazenar todos os arquivos dela, que vai armazenar coisas do Google Docs, que vai armazenar apresentações,
que vai armazenar imagens, tudo dela vai estar organizado nesse drive. E aí, lembrando sempre de acessar o drive, certo? E basicamente, ali do lado direito, você tem essa interface do drive, que é uma interface assim, bem intuitiva, é dividida em pastas, é dividido nas últimas sugestões, nos últimos documentos que você acessou, certo? E basicamente seria, assim, essa interface bem intuitiva mesmo do Drive. E aí, com relação ao que a gente precisa fazer no Drive é o seguinte. Entra no seu Drive, certo? E primeiramente cria uma pasta. Cria uma pasta, organize seus documentos. Por exemplo, você está testando o Google Docs. Cria uma pastazinha, testes do Google Docs. E dentro dessa pasta, para criar uma pasta, você no Drive, basta apertar com o botão direito do mouse, vai abrir esse menuzinho aí, e vai ter já a nova pasta. Criou a pasta, entrou na pasta, aperta com o botão direito do mouse de novo, vai ter documentos, planilhas, apresentações, formulários. Você pode criar cada um desses documentos dentro daquela pasta. Pode criar novas pastas, pode fazer o upload de arquivos para dentro da pasta, ou seja, sempre é importante você já gerenciar todos os seus arquivos, todo o seu documento dentro do Drive, porque vai facilitar muito o seu acesso. Porque quando você só faz criar um documento direto pelo Google Docs, ele vai ser jogado dentro de alguma pasta, que você não sabe qual é. Aí você já tendo essa organização, vai ficar mais fácil, tanto de você consultar, quanto caso você precise, por exemplo, compartilhar com uma pessoa. Você não vai precisar sair compartilhando documento por documento. Você pode compartilhar toda a pasta de uma vez para aquela pessoa. Ela pode ter acesso também. Então, isso é a dica de organização no geral. Aí agora a gente criou, certo? A gente fez igual aquele passo a passo. Entramos no Drive, criamos uma pasta e aqui abrimos um Google Docs. Aqui é a interface inicial do Google Docs, certo? A página inicial. Vocês veem que ele é bem, principalmente para quem teve contato com o Office já, ele é bem semelhante ao Office. Tem uma barra de menu superior ali, arquivos, editar, ver, inserir. Tem uma barra de menu rápido, de acesso rápido também, que você pode colocar em negrito, itálico, sublinhado. Vai fazer lições básicas no texto, certo? Tem no botão direito ali superior, tem compartilhar. Você pode compartilhar também com outras pessoas. E assim, é uma interface bem simples, né? Bem semelhante ao Office. Pronto, aí basicamente essa é a interface inicial. E aqui a gente pode ver que isso aí, do início, certo? Essa barra superior se chama barra de menu superior. E é onde basicamente a gente vai mexer, onde vai ter todas as ferramentas de acesso rápido para a gente mexer. Lembrando que você tem essas ferramentas aí em cima, só que geralmente quando você coloca o mouse em cima delas, às vezes aparece um atalho no teclado, que você pode digitar, tipo Ctrl Shift I, aí vai abrir alguma coisa, Ctrl I, vai usar alguma outra ferramenta de forma rápida através do teclado. Mas tudo pode ser acessado lá de cima, dessa barra de menu superior. E aqui a gente vai falar sobre alguns pontos do menu, certo? Dessa barra de menu superior. Lá na ordem que a gente tem arquivo, editar, ver, inserir, formatar, lá na barra do menu superior. E uma das coisas principais, quando você vai abrir seu Docs, tenha contato com ele, veja como ele é. Uma das coisas principais para você fazer, antes mesmo de começar a editar seu texto, é ir em arquivo. E em arquivo, na penúltima opção, vai ter configurações de página, certo? E nessas configurações de página, você pode selecionar, por exemplo, o tamanho do papel, as margens, pode selecionar a orientação e a cor da página. Isso é essencial, porque isso aí você vai acabar seguindo, certo? Ao longo do seu documento. E às vezes, quando você vai compartilhar seu documento, por exemplo, você está numa folha A4 e, sem querer, está usando um documento de outra pessoa que é numa folha A3. Você não sabe o que é uma folha A3, aí você vai imprimir, você coloca uma imagem nessa folha A3, vai imprimir e ela sai errado, por exemplo. Então, sempre tenha cuidado, veja qual é o tamanho do papel, veja sempre as configurações da página, coloque tudo de forma adequada, as margens também, sempre tenha cuidado com isso. A cor da página também, por exemplo, às vezes você pode selecionar uma cor que alunos com, por exemplo, daltonismo, eles podem ter dificuldade. Você seleciona um fundo azul claro, que não dá contraste com, por exemplo, você bota uma cor de letra branca com fundo azul claro. Pode não dar contraste entre as letras e o aluno pode ter dificuldade em ver. Então, sempre tenha cuidado também com essa cor da página. Estude bem, veja bem, pergunte aos seus alunos, elabore um documento e mostre para eles, para ver se ele está realmente legível. Veja se ninguém tem dificuldade de visão, se alguém tem baixa visão. Sempre tenha contato muito com sua turma. E essa parte da configuração de página vai lhe auxiliar muito nisso, para você começar a montar seu Docs. Sempre faça isso. Aí agora, a gente, além de arquivo, outra opção muito importante é nesse menu V. Esse menu V, ele vai possibilitar várias coisas para a gente. Primeiro, a gente tem esse layout de impressão. Você pode editar com ele desativado ou com ele ativado.
vocês vão sentir mais diferença, principalmente no celular. A gente vai mostrar no fim. Só que esse layout de impressão, ele já mostra como é que vai ficar o documento quando ele for impresso, certo? Então, às vezes é interessante você colocar para você ter ideia se realmente todas as margens, se de repente os espaçamentos que você colocou, as imagens, todos eles estão realmente adequados dentro do espaço do seu PDF, certo? Que vai ser gerado. Você também pode colocar lá embaixo para exibir a régua para você controlar as margens, certo? Pode abrir essa estrutura de tópicos do documento que a gente vai mostrar o que é, só que ela basicamente é o seguinte, você vai criando títulos dentro do seu documento e ele vai exibir com uma barra de menu de acesso rápido os seus títulos. Aí você pode navegar ao longo do seu documento de forma rápida. A gente também pode exibir barra de ferramenta de equação e mostrar as quebras de seção também. Esse é basicamente o menu V, ou seja, você aperta nele para você ver algumas funcionalidades a mais. Essas quebras de seção elas são muito importantes, às vezes, para a gente ter acesso para a gente ver, porque a gente vai mostrar depois, às vezes você faz uma quebra de página, às vezes você faz uma quebra de seção, para delimitar seu documento de forma que apenas uma parte do seu documento tenha um determinado estilo. Então, eles vão ser importantes, a gente vai ver depois. E basicamente é isso, do menu V. E agora a gente tem dentro do menu V, uma das coisas essenciais dele é essa parte de modo. O modo como você vai ver o seu documento. Existem 3 modos ali, no canto esquerdo superior, você pode ver ali. Existe edição, sugestões e visualização, certo? O modo edição é o modo padrão, certo? É o modo que todo mundo acessa o documento, já vai começar nele. É o modo que você edita, né? O próprio nome já diz. Sugestões e visualização. Esse visualização é só para você ver o documento, você não vai editar nada. E sugestões é um modo bem interessante, às vezes, quando você está trabalhando em equipe, porque vai funcionar assim. Você tem seu documento pronto, você digita nesse documento, certo? No modo sugestão. E aí, vocês podem ver que no canto direito vai aparecer essa tela, vai ficar sempre com cada sugestão que você faz, vai aparecer como essa telinha, para você confirmar ou para você excluir aquela sugestão. Por exemplo, nesse caso, a pessoa adicionou essas letras aí no documento e aí fica a cargo de quem tá editando o documento de aceitar ou não essa sugestão. Ou seja, se você está trabalhando num projeto muito grande, com várias pessoas, ao invés de todo mundo ficar editando ao mesmo tempo o documento, tirando coisa, colocando coisa, é interessante vocês trabalharem com sugestões. Que aí depois vocês podem ir discutindo, eu coloquei isso, eu tirei aquilo, eu coloquei essa imagem, tirei essa imagem, eu ajeitei essas margens. Vocês não acham que essa minha sugestão é melhor de ser usado do que o que já estava? Aí vocês decidem se equipe e podem depois confirmar ou excluir. Se vocês excluírem, volta ao que estava, não modificou nada. E se confirmarem, realmente ele volta a ser alterado para o que fizeram, né, na sugestão. E basicamente assim, no menu V, acho que é o principal. E eu acho que a gente tem... Sim, aí no menu V, aquela questão também que a gente falou sobre a estrutura de tópicos, aqui é só para mostrar como é que fica. Desse lado direito, eu tenho um documento, certo? Eu coloquei vários títulos nele, título 1, texto qualquer e título 2. E vocês podem ver ali no canto esquerdo que ele vai aparecer, ele vai abrir esse menuzinho, certo? De navegação rápida no documento. Aí você pode ver que cada título do documento, cada título e subtítulo, ele vai aparecer dessa forma listada. Quando você clica, você vai direto para aquele, ele é como se funcionasse como um hiperlink da Wikipédia. Você clica nele, ele vai ser direcionado para aquele ponto. Você clica em título 1, ele vai para o título 1. Clica em título 2, você navega direto para o título 2. É só para você navegar de forma mais rápida no documento. Pode ser útil quando você tem, por exemplo, você está fazendo um TCC ou de repente, uma revisão bibliográfica, alguma coisa bem, bem extensa, e você pode navegar de forma mais prática entre eles. E aqui, outro menu também muito importante, a gente já viu arquivo, a gente já viu ver, e também formatar. Esses são menus essenciais, certo? Para você começar a editar seu documento, para você ter ideia do que você vai fazer, e formatar também é outro menu muito importante. Lá no Office, quando a gente vai colocar um título, quando a gente vai selecionar um texto normal, quando a gente vai aplicar estilos, lá no Office ele fica normalmente no canto superior direito. Você seleciona cada estilo seu e você pode editar esses estilos diretamente, né, também lá no próprio Office. Aqui no Google Docs funciona assim. Vocês podem ver que em estilos de parágrafo, em formatar texto estilos de parágrafo na segunda opção, quando você coloca, você vai abrir texto normal e vai abrir seus estilos. Texto normal, título, subtítulo, título 1. Cada um desses é um estilo diferente. E aí, quando você seleciona algum estilo desses, ele vai aparecer, né?
na terceira opção. Aplicar texto normal ou usar essa formatação para texto normal. A gente vai mostrar mais na frente como é que isso funciona, mas basicamente é assim. Você cria, certo? Algum estilo seu, por exemplo, eu quero esse estilo para o meu documento para os títulos 1. Eu vi que na ABNT precisa ser nesse formato, o Google não está nesse formato. Você escreve como deve ser seu título 1, certo? No tamanho tal, se precisa ser em negrito, se precisa ser com determinada margem, você coloca tudo isso. Aí depois você seleciona e você vai abrir esse menuzinho, formatar, estilos de parágrafo, e vai seguindo até o que você quer. Se é título 1, se é subtítulo, e vai usar essa formatação para texto normal, ou seja, o que está selecionado, ele vai ser salvo já na formatação do próprio título, na formatação do estilo que você quer. A gente vai mostrar bem direitinho isso, para ficar um pouco confuso. E você também, quando você salva, você também tem a opção de aplicar o que você salvou, certo? E basicamente, assim, funciona dessa forma, o menu formatar. Aqui a gente detalhou bem tudo que foi falado até agora, sobre como você aplicar, sobre como você salvar, bem direitinho, tá? Vocês podem ver depois. Se me permite, Marcos, só um momento, né? Dessa parte que você está falando, é importante ressaltar o seguinte: quando a gente trabalha com textos, modelos padrões, né, principalmente quando a gente quer criar algum texto para repassar para os alunos, etc., essa parte que o Marcos está falando é importante porque você pode criar um modelo próprio, né? Você pode criar um modelo próprio de documento e toda vez que você for fazer algo sobre o que você está redigindo, você não precisa mais, né, refazendo isso. Você vai aplicar isso ao seu documento novamente. Então, aí você só vai escolher aquele texto, se é título 1, se é título 2, e aí ele já vai estar com um modelo próprio criado na sua conta do Google, né? E aí você pode, dessa forma, ganhar tempo. Você perde, entre aspas, um pouco de tempo no princípio de criar um documento de modelo próprio, mas você depois vai conseguir ganhar tempo para não ter que ficar fazendo isso todas as vezes que você for editar o documento. Isso, perfeito, professor. É muito importante, porque, como o professor falou, né? Por exemplo, você pode criar seus próprios estilos, certo? E aplicar seus estilos depois. Você não precisa ter, por exemplo, um documento padrão e ficar copiando esse documento toda vez que você for querer criar um novo documento com aqueles estilos. Você pode realmente salvar seus estilos diretamente e fica bem mais prático para você acessar depois, para você ir aplicando, ele fica bem mais intuitivo. Vai no menu e só faz aplicar no local que você quer. Basicamente, aqui a gente tem outras opções, certo? Aqui a gente vai ter no menu formatar, e nesse menu formatar são só algumas opções básicas que podem ser usadas também. O Google Docs é bem intuitivo, como vocês estão vendo. Ele, assim, todos os menus dele vão direcionar exatamente para as coisas que ele já está falando sobre. Ver, vai ser coisa para você ver. Formatar, vai ser para você formatar o documento, o texto. E aí, em formatar, a gente tem, por exemplo, uma das coisas que a gente mais usa, né? É o espaçamento entre linhas e parágrafos. A gente normalmente tem, todo documento que a gente está redigindo, normalmente com as normas de ABNT, a gente já tem os padrões, né, de espaçamento que a gente deve ter. E aí você pode selecionar esse espaçamento. Pode fazer ele personalizado, colocar exatamente quando você quer, caso não tenha no Google, né, em quanta linha você quer, aí você pode selecionar também. Basicamente, ela é bem intuitiva também, é bem simples essa parte de formatar. Aí em formatar a gente também tem outras opções, por exemplo, essa primeira seleção aí, que colunas. Você pode dividir seu texto em colunas. A gente vai mostrar também como é que você, por exemplo, divide só uma parte do texto em colunas e a outra você deixa uma coluna só. Por exemplo, você pode ter no Google Docs divisão entre dupla coluna, 3 colunas, uma coluna só, no mesmo documento. Algumas pessoas podem ter dificuldade nisso porque no Google Docs você precisa ir criando seções dentro dele. A gente vai mostrar como é que funciona isso. A gente tem os marcadores, basicamente, e a última opção a gente tem a orientação de página. Essa orientação de página ela é interessante porque você pode, por exemplo, você tem várias páginas no seu documento e você tem uma tabela muito extensa. Em algumas publicações você precisa deixar essa tabela, você precisa mudar a orientação da página para que essa tabela fique legível, né, para as pessoas. E aí você pode mudar a orientação de uma página só do seu documento. Você vê ali que em orientação da página, em aplicar, você tem duas opções. Você tem todo o documento e você tem apenas no conteúdo selecionado. Quando você seleciona uma página, um conteúdo da página, e aplica essa orientação de página, por exemplo, para paisagem, ela vai virar só aquela página, não vai virar o documento inteiro.
Aí isso aí, de repente, é muito interessante, porque algumas pessoas podem tentar ir lá no início, a gente não mostrou no início que você podia fazer as configurações de página e mudar a orientação lá, só que você mudando lá vai mudar do documento inteiro. Para você mudar só de uma página, você vai ter que vir aqui no menu formatar e ir nessas orientações de página para mudar só de uma página específica. Basicamente é isso. Aí, uma dúvida de muitas pessoas é com relação à inserção de numeração no documento. Basicamente aqui nós vamos mostrar como você pode inserir uma numeração a partir de uma página específica. Primeiramente eu vou vir aqui no menu superior e diminuir o zoom só para facilitar a visualização. Aqui eu tenho um documento padrão, certo? Com a capa, com a folha de rosto, com os elementos pré-textuais, lista de tabelas e figuras, sumário, a minha introdução e um texto que vai se seguir. Digamos que eu queira inserir a numeração a partir da minha introdução, certo? Como é que eu posso fazer isso no Docs? No Docs, para você poder fazer isso, você primeiro vai precisar criar uma seção entre as páginas do documento. Uma seção vai dividir aquele documento em... Por exemplo, você cria uma seção, então o documento está dividido em duas partes. Se você cria outra seção, o documento vai estar dividido em três partes. Cada seção que você cria vai dar uma nova... como se criasse uma nova parte para o documento, para você poder alterar adequadamente seu cabeçalho e seu rodapé. Certo? Aí como é que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou querer inserir daí a partir da introdução, então eu vou fazer o seguinte. Na última parte do sumário, certo? Na última linha do sumário, eu vou inserir uma quebra, no menu aqui, inserir quebra, e vou inserir uma quebra de seção para a próxima página, que vai quebrar a seção. Vai ter uma seção e agora vai criar outra seção. Basicamente, para você ver se criou realmente a seção, você pode vir aqui em ver e mostrar quebras de seção. Assim, quando eu clicar em inserir quebra de seção da próxima página, vocês podem ver que ele vai mostrar esse tracilhado aqui, esse pontilhado. E esse pontilhado indica que foi criada uma quebra de seção, certo? Aí, a partir agora da minha introdução, eu vou clicar duas vezes no local que eu quero editar, por exemplo, se é o cabeçalho, se é no rodapé, que eu vou inserir minha numeração. Apertar duas vezes aqui no meu cabeçalho. E você vê que ele mostra cabeçalho seção 2, ou seja, ele realmente criou uma seção. Se eu ver aqui no sumário, vamos ver que temos seção 1, assim como nos elementos anteriores, a minha introdução. Criou-se seção 1 e agora eu tenho a seção 2 a partir da minha introdução. Então, na minha introdução, eu vou primeiro desvincular a seção anterior. Isso aqui vai virar uma nova seção, certo? E aí, com o cabeçalho selecionado, eu vou vir em inserir número de página e vou em mais opções. E aí, o número de página você pode aplicar nesta seção apenas, em todo o documento, ou nesta seção em diante. Se eu aplicar só na seção 2, só vai para a seção 2. Se eu aplicar nesta seção em diante, vai para tudo que eu for fazer adiante. Então, vou colocar nesta seção em diante. Mostrar na primeira página e digamos que a minha página ela vai começar em 5, certo? Digamos que a gente tem 5 páginas antes. Você pode ter quantas páginas você quiser antes. Aí você vai colocar de qual ela vai iniciar. Por exemplo, digamos que minha introdução ela começa na 5ª página. Então, eu vou colocar iniciar em 5 e eu coloco em aplicar. Pronto, ele aplicou. Vou aqui dar um zoom para vocês verem. Bom, ele aplicou minha numeração 5, 6, na seção 2, certo? E na seção anterior, vocês podem ver que eu não tenho numeração. E aí, basicamente, para colocar no local que você quiser, você pode vir no menu superior aqui, no menu de acesso rápido, a gente tem os alinhamentos. Pronto. Agora eu tenho uma numeração, iniciando na minha seção 2, certo? Iniciando a partir da introdução. E tudo que eu vou fazer em diante vai já pegar essa numeração. É sempre interessante você fazer isso antes de você começar a edição de texto, porque vai facilitar muito o seu trabalho. Então sempre formatem documento, apliquem estilos antes de você começar a escrever realmente. Pode facilitar muito o seu trabalho.
Então, é basicamente isso. Bem, então, como vocês viram, assim, essa normalmente é uma dúvida bem frequente para as pessoas, porque pelo Google Docs vocês viram que é um pouquinho mais... Você geralmente não tem só opções como você tem no Office, para você aplicar em um determinado ponto do documento. Você tem que quebrar a seção para poder criar um estilo só para aquela seção no cabeçalho ou no rodapé daquele documento e aplicar a partir dali. É prático quando você já conhece, mas às vezes pode ser uma dificuldade, às vezes pode ser uma limitação. Já aconteceu comigo antigamente quando eu usava o Google Docs, eu não sabia disso. Aí eu recorri ao Office. Eu ia lá para o Office e fazia a minha numeração. Eu não sabia que pelo Google Docs dava para você começar bem depois do documento, por exemplo, na sua introdução. E aí algumas pessoas também podem de repente despertar essa limitação, e aí é uma forma bem prática de você organizar essa questão da numeração. Aí depois a gente tem um menu ferramentas, certo? No menu ferramentas. Essas ferramentas são algumas outras coisas que o documento também tem, que permitem tanto revisão, quanto vão permitir também uma acessibilidade maior ao documento. A gente tem diversas opções, a gente vai trabalhar agora no outro vídeo, com duas opções básicas sobre o menu ferramentas que de repente podem ser importantes para algumas pessoas. Então, existem duas funções, basicamente, bem interessantes no menu ferramentas, que são úteis para qualquer documento que vocês estão criando. Existe essa função de contagem de palavras. Você pode acessá-la pelo atalho Ctrl+Shift+C, certo? E quando você aperta em contagem de palavras, ele vai mostrar a contagem de palavras no documento no total, certo? Eu posso também deixar habilitado para mostrar enquanto eu vou digitando, ou então eu posso selecionar o texto e posso também fazer a contagem de palavras específica para esse texto que eu selecionei. Ele vai mostrar em relação a ele e ao total do documento, a quantidade de palavras, a quantidade de caracteres excluindo os espaços. E aí, eu posso fazer isso, certo? Então, nas ferramentas, eu tenho essa função de contagem de palavras. É uma das coisas bem interessantes de se usar. E outra coisa também muito importante, que a gente pode também encontrar no Google Docs, é que, por exemplo, quando eu digito alguns caracteres, por exemplo, meio e dou um espaço, vocês veem que ele converte para esse símbolo. Eu tenho isso para diversos caracteres, por exemplo. Ele vai fazer essas conversões. Você pode acessar essas conversões dele também no menu ferramentas. Você vai em ferramentas, lá na parte inferior você vai ter preferências, e nas preferências você vai em substituições. E aqui em substituições você consegue encontrar cada conjunto de caracteres e por qual símbolo ele vai substituir, certo? E aí você pode tanto desabilitar quanto habilitar isso, ou então você pode até adicionar novos aqui, caso você queira também. Você pode adicionar novos símbolos que vão ser substituídos por esse caractere, por esse conjunto de caracteres. Às vezes pode ser interessante você desabilitar, caso você queira escrever realmente caractere por caractere e não converter para o símbolo. Então você pode desativar aqui em cima a substituição automática. Por exemplo, eu desativo. E agora, quando eu digitar meio, por exemplo, ele não vai mais converter para esse símbolo de meio. Basicamente, assim, nas ferramentas, existem outras funcionalidades também, mas as duas principais são a contagem de palavras e, no menu preferências, as substituições, também são bem interessantes. A gente agora vai... Sim, essas são duas opções interessantes, né, no menu ferramentas. E a gente agora vai mostrar também nos próximos slides sobre algumas outras funcionalidades bem interessantes também sobre esse menu ferramentas. Basicamente, essa foi a contagem. E no menu ferramentas, outras duas coisas bem interessantes que vocês também podem fazer são coisas que normalmente que servem muito, por exemplo, para acessibilidade. Por exemplo, para alguém que tem dificuldade em digitar, para alguém que, por exemplo, tem alguém que, por exemplo, é tetraplégico, de repente, só consegue falar. Ou então até alguma pessoa que queira só converter diretamente do texto para o Google Docs. Alguém, por exemplo, outra pessoa que esteja querendo treinar o inglês, também dá para fazer por aí. Você pode deixar o microfone convertido para o inglês, ele já vai tentar fazer a escrita direta no inglês. E para acessar isso aí, basicamente você vai no menu ferramentas, certo? E vai ter ali digitação por voz.
ele pede para você aperta, né? Clica para falar, e aí, enquanto você vai falando, o Google ele vai já fazendo a conversão. É como se fosse um serviço integrado ao Google Translate, ao tradutor do Google, já dentro do Google Docs. Ele é bem interessante. Acontece alguns problemas às vezes, por exemplo, algumas palavras, principalmente palavras mais regionais, no nosso dialeto, elas podem não ter uma conversão direta, principalmente para quem é nordestino, né? Como a gente, oxente, vixe, às vezes ele pode ter uma dificuldade em fazer essa conversão. Mas é algo bem interessante, principalmente por causa da maior praticidade. Hoje em dia, às vezes, não tem como você estar anotando tudo. Por exemplo, você está numa aula, está fazendo uma entrevista, está conversando com alguém, e pode ser bem interessante, às vezes, fazer essa digitação por voz para já ir conversando direto para o documento. Isso é uma funcionalidade muito, muito importante já do Google Docs. E aí você também tem outra funcionalidade, ali mais embaixo, nas configurações de acessibilidade. E também são outras funções importantes, principalmente para leitores. Às vezes a gente tem leitor com baixa visão e a gente tem diversos serviços também aí que vão facilitar para essa pessoa. Por exemplo, a gente tem compatibilidade com a lupa direto no Google Docs, a gente tem leitores de Braille, ou seja, a gente tem diversos serviços já do Google que facilitam para você ter essa maior acessibilidade. Isso é muito interessante, principalmente para quem é professor, porque às vezes você tem algum aluno que tem alguma deficiência na sua sala de aula. E você, como educador, tem esse papel importantíssimo de fazer essa integração com esse aluno e a turma toda. Então, cabe a você também sempre estar estudando essas questões, o que você pode tratar, certo? E como você pode tornar esse aluno mais semelhante, né, a todos também. Não prejudicá-lo, nem tornar um ambiente de aprendizagem alguma coisa difícil, né, para ele. E aí, a gente também, nos complementos, a gente está verificando alguns complementos e a gente vai trazer para vocês também lá no Moodle complementos que também facilitam muito, principalmente para quem é surdo-mudo. A gente também vai trazer algumas outras coisas dessas que podem facilitar também para o ambiente, né, de ensino de vocês. E aí, né, outra coisa muito importante também nessa parte de ferramentas é que a gente tem nas ferramentas o controle de atividade. Esse controle de atividade é uma coisa bem interessante que a gente também estava estudando, porque nesse controle de atividade do menu ferramentas, você pode ver quem está lendo o documento, quem leu, qual foi a última hora que ele leu, e você pode ver a tendência de visualização, que seria quantos leitores você está tendo diariamente daquele documento. Isso às vezes é muito bom, principalmente como professor, que você pode verificar se os alunos realmente estão acessando aquele documento para ler. Você pode ter esse controle, pode, por exemplo, dizer aos alunos, você tem que acessar esse documento tal dia, ler pelo menos nesses dias, e você realmente vai ter esse controle. Ele acaba não sendo compatível, por exemplo, se você baixar o documento, obviamente você vai perder esse painel de atividade. Se uma pessoa, por exemplo, baixar o documento, não tem como você ter essa integração. Se uma pessoa está com o material baixado no celular, por exemplo, e vai ler o documento, e não diretamente do link, aí você pode não ver que ele acessou. Mas se ele acessar online, diretamente pelo seu link, e ler o documento, vai aparecer lá, que ele leu aquele documento. Mas basicamente seria isso do controle de atividades. E agora a gente tem também outro videozinho sobre... Agora vamos aprender um pouco sobre a edição de texto em si, a partir do menu de acesso rápido. A gente pode ver esse menu no canto superior do Google Docs. Aqui vocês verificam que tem várias funcionalidades, certo? E nesse menu você tem acesso a diversas funções de forma prática. Você pode ocultar os menus superiores aqui no canto superior direito, tá? E você vai ficar só com esse menu de acesso rápido. E você pode também retornar ao normal. Eu vejo deixando eles visualizados, esses menus de arquivo, editar, ver, inserir, formatar e os outros. Aqui no menu de acesso rápido a gente tem algumas funcionalidades bem interessantes com relação a desfazer e refazer. Por exemplo, eu digito um texto aqui, um texto qualquer. E aí, nesse texto, eu posso, se eu apertar em desfazer, ou usar o atalho dele, Ctrl Z, vai desfazer a última alteração que eu fiz. Ou seja, apagou. Certo? Essa alteração é feita de acordo com o tempo que você vai, pode ser que ele não apague tudo, mas ele vai apagando de acordo com as alterações, a ordem que você vai fazendo. Se eu apertar Ctrl Z de novo, ele vai... Pronto, ele apagou tudo. Se eu apertar Ctrl Y, ele vai voltar ele vai desfazer o que eu acabei de fazer, por exemplo.
eu posso, no caso, refazer, tanto apertando no atalho, quanto Ctrl Y, certo? E aí eu volto ao texto qualquer. Você também tem aqui o menu de imprimir, o menu de verificação ortográfica, e o menu também, a função de pintar formatação. Essa função é bem interessante. Por exemplo, eu tenho dois modelos aqui de texto, certo? Nesse modelo aqui eu vou colocar em negrito, em itálico, e vou diminuir o tamanho, certo, dele. Pronto. Eu posso, por exemplo, selecionar esse texto, certo? Vou em pintar formatação, e vocês veem que ele fica com esse símbolo ao lado do mouse, que diz que ele está copiando essa formatação desse texto. E eu posso simplesmente copiar no local que eu quero. Vocês veem que o texto ele recebe a edição, recebe a mesma formatação do local que eu copiei, certo? Existe também no menu Zoom, que você pode colocar, ajustar de acordo com o que você quiser. Existe também aquele menu rápido que a gente viu dos textos. Texto normal, título, subtítulo. Lembrando como é que funciona aqui, que basicamente, por exemplo, eu quero que meu título ele seja nesse formato e meu subtítulo seja nesse formato aqui. Certo? Eu tenho formatação para o título e para o subtítulo. Para que eu copie, para que todo o documento eu possa reaproveitar essa formatação sem precisar ficar pintando a formatação ou copiando e colando, eu posso vir aqui rapidamente, ó, nos estilos, vou em título e vou usar essa formatação para título. Pronto, ele já salvou. E aqui em texto qualquer, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou em, por exemplo, subtítulo, usar essa formatação para subtítulo. Agora eu vou digitar aqui dois outros textos, ó. Eu tenho o título 1 e subtítulo, certo? Eu quero que título 1 receba a formatação do título. Então eu vou nos estilos e vou aplicar meu título, certo? E em subtítulo eu quero que receba a formatação do subtítulo que eu acabei de criar. Então eu vou em aplicar subtítulo. Você pode fazer isso para todo o documento, isso é bem interessante porque torna muito prático as suas alterações, tanto a criação de títulos, de subtítulos, e vocês veem que aqui no menu esquerdo ele já vai listando, como se fosse um mini sumário, de todos os títulos do trabalho, para facilitar o acesso. Então é bem interessante você fazer uso desses estilos, certo? Lembrando que você também pode salvar todos esses estilos que você editou, você pode salvar eles aqui, ó, salvar como meu estilos padrão, e ele vai salvar todos para você, por exemplo, editar em outro documento. Aqui você pode ver que a gente ainda tem a fonte, certo? A gente pode alterar o tamanho da fonte, pode deixar em negrito, em itálico, em sublinhar, pode mudar a cor do texto e a cor do fundo, né, a cor de destaque. Aqui nessa barra a gente também tem alinhamentos, certo? Pode alinhar à esquerda, centro, a gente usa alinhamentos. Tem o menu de espaçamento entre as linhas, você também pode alterar eles por aqui, pode fazer espaçamento personalizado por aqui. E a gente tem também a gente tem algumas outras funções, aqui a gente tem por exemplo aqui, ó, as listas de verificação, certo? E nessas listas de verificação eu posso criar, por exemplo, elemento 1, elemento 2, elemento 3, e elas podem ser marcadas, certo? Vão aparecer sublinhadas. Eu também posso criar listas, eu tenho também outros tipos de estilos, né, para lista, outros tipos de marcadores que vocês podem verificar aqui, ó. Certo? Tem vários outros tipos de marcadores. Tem também lista numerada e tem alguns outros tipos de listas numeradas. Basta você verificar. Eu só aumentar aqui o tamanho da fonte, por exemplo, eu vou colocar 40. E uma coisa interessante também que você pode fazer, por exemplo, vocês já devem saber que eu colocando o cursor no fim do elemento daquela lista, apertando o Enter, ele cria um novo, certo? Eu posso digitar aqui um novo elemento. Uma coisa que você pode fazer também bem interessante é vir para o início, certo, do elemento que você criou e apertar Tab. Quando você aperta Tab, ele vai se tornar subelemento do primeiro. Por exemplo, aqui vocês conseguiram ver que ele se tornou subelemento. Se eu apertar Tab de novo, ele vai se tornar subelemento e assim por diante. E vocês também podem, de forma bem prática, retornar ao nível superior. Basta você apertar Shift Tab, certo? Shift Tab, e ele retorna.
Então, basicamente, você tem esses comandos para listas numeradas, certo? E aqui você também tem os recursos. Basicamente, esse é o menu, certo? De acesso rápido. E aqui a gente está com a régua. Lembrar que a régua você coloca no menu de ver, certo? Você consegue mostrar, exibir a régua. Abrir também a estrutura de tópicos, que é essa estrutura aqui do lado esquerdo, que a gente consegue ver. Mostrar as cabeceiras de seção. E a gente também pode exibir barra ferramenta de equação. Que basicamente a gente pode criar uma nova equação. E também ele já vai inserir a equação ali, a gente pode criar a equação de forma como a gente quiser. Letras, operações, relações, operações matemáticas e setas. Basicamente, esse seria assim, o menu de acesso rápido da edição de texto do Google Docs. Bem, então, o Google Docs, como vocês viram, ele é bem intuitivo também nesse menu de acesso rápido. Cada coisa que você vai direto, ele já lista o que é que ele faz. Então, normalmente são coisas bem práticas. Todo mundo que já tem contato com documento, por exemplo, com Office, ele é bem semelhante nessa parte. Tem algumas coisas eles podem diferir, de repente, na localização, de onde está tal coisa, mas geralmente o menu de acesso rápido ele vai ter tudo que você vai precisar, normalmente, para ir editando seu documento, tudo de forma rápida. Por isso que ele é o menu de acesso rápido, já para facilitar a vida, né, de quem está escrevendo e está digitando o documento. E aqui também, outra coisa outra coisa que a gente que normalmente usa é a localização e a substituição de textos. Também fica lá em editar você vai ter localizar e substituir. Então, algumas coisas bem interessantes. É porque normalmente o Google Docs ele pode ter uma coisa dentro do menu, outra coisa dentro do menu, mas está tudo lá. Tudo está dentro do Google Docs. Aí, basicamente, esse seria a parte de localizar e substituir. E a gente também tem outra coisa bem interessante no Google Docs, que de repente vocês podem usar, que é uma função extra. E na verdade, pelo menos eu nunca tinha usado muito, mas ela torna muito prática, às vezes, para você não precisar ficar abrindo um aba. Lá em ferramentas, você tem o menu explorar, certo? Você tem essa função explorar. E quando você aperta em explorar, é como se ele abrisse um mini Google, certo? Um mini mecanismo de pesquisa na parte direita do seu documento. Já vou abrir ali, explorar. E você pode digitar o que você quiser, e ele vai pesquisar tanto na web, como se fosse o próprio, é como se você estivesse digitando no Google, e já vai aparecer os sites listados. Você pode digitar também, pode pesquisar por imagens, e pode pesquisar no seu próprio Drive. Ou seja, esse menu explorar, ele faz uma integração muito grande com o serviço tanto do Google, quanto com o serviço do seu próprio Drive. Assim, ele facilita muito a vida, às vezes, para você não precisar ficar buscando documentos em outra aba, ficar trocando de documento. Às vezes, quando você está numa apresentação, por exemplo, que você está apresentando para os seus alunos, pode ser bem interessante fazer uso desse explorar para deixar mais integrado e não precisar ficar tendo toda essa troca, que às vezes a pessoa pode perder um pouco de atenção. Quando você vai de uma aba para outra, por exemplo, para mostrar a imagem, você vai trocar do documento para o outro. Você pode fazer tudo isso pelo próprio explorar do Google Docs. Pronto, agora eu vou passar a palavra para Maria. Maria vai explicar um pouquinho para a gente sobre o trabalho em equipe, sobre como fazer a integração de documentos. Então, é com você agora, Maria. Fala. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me escutando bem? Certinho? Bom dia, estamos sim, Maria. A gente vai falar agora um pouco sobre o trabalho em equipe e a integração com essas ferramentas, né, que o Google disponibiliza para a gente. E no caso é o documentos, planilhas, apresentações e formulário, que é o que a gente vai enfatizar hoje. Aqui a gente mostra o Google Drive, o Google Agenda e o Google Meet, que a gente vai mostrar a integração deles para que a gente possa utilizá-los de forma simultânea. De forma que vai nos ajudar e nos auxiliar a trabalhar em equipe de uma forma mais harmônica. A gente vai trazer um exemplo para vocês de como a gente... O próximo slide vai aparecer. Pode passar. Aqui tem a ação, para que dê tudo certo, né? Nada saia dos trilhos. No caso, se organizar, integrar com o Google Agenda, para já deixar tudo certinho naquele dia em específico, no horário que você pretende organizar e fazer a sua atividade ou reunião. Utilizar o chat, que é disponível no formulário, no Google Documentos, no Google Planilha, no Google Apresentações e no formulário também.
utilizar esse chat, utilizar o Google Meet e também utilizar o Google Drive, que Moisés enfatizou, né? Entrar sempre pelo Google Drive para que vocês criem a pasta, para que não fique aquele arquivo perdido em algum lugar que vocês não vão ter dificuldade de encontrar. Então, no Google Drive, já com a pasta, vocês não vão ter essa dificuldade. Agora, a gente colocou aqui como vocês agendarem e enfatizando para que deixe tudo certinho. Agendar suas atividades no Google Agenda e adicionar os colegas, né, o e-mail, e vai facilitar o trabalho de vocês, a organização, e não vai correr o risco de vocês esquecerem. Naquela função, né, que aparece todos os documentos, aparece a agenda, Google Docs, planilha, você vai clicar lá em Google Agenda, vai clicar em criar, e aí você vai selecionar o dia, o horário, acrescentar as pessoas. No próximo vai aparecer aqui, ó, quando você clica em criar, vai aparecer, agora no próximo slide, aqui, ó. Você pode adicionar um título e aí você pode também colocar se é um evento, o horário, tudo certinho. Você também tem como adicionar uma ata, pessoal que, né, vai trabalhar com reunião e precisa daquela ata, tem como você colocar essa função, tem como colocar lembrete, adicionar as pessoas, e você pode fazer isso com bastante antecedência. Então, a gente colocou aqui, adicionar o que for necessário, o título, as pessoas, o horário certinho, se você vai ter vai ser simultâneo, né? Vocês vão criar o documento juntos, estão lá criando o documento juntos, utilizando o chat. Mas com o Google Meet, você já fala com a pessoa, fulano, tu que tá aqui. Aí a gente acredita que seja uma forma boa de utilizar e de integrar essas ferramentas. Eu particularmente utilizo bastante nos trabalhos em grupo. E volta lá um pouquinho, só um minutinho. Aqui, ó, adicionar o que for necessário, adicionar os lembretes, porque aí vai chegar a notificação, sei lá, de vocês, no e-mail, que vocês têm aquela reunião e aquele compromisso naquele momento, e salvar. Aí vocês não vão se preocupar, vocês podem agendar com bastante tempo de antecedência, como eu disse, e não vai correr o risco de vocês esquecerem. Aqui que existem várias possibilidades e vocês podem integrá-los, o documento, planilha, apresentação e formulário com o Google Drive, Google Meet, Google Agenda, que vai auxiliar bastante nesse processo de criação aí dos documentos. Aqui a gente enfatizou a criação dos formulários, que pode sim ser criado em equipe. Eu acreditei por muito tempo que o formulário você só conseguia fazer sozinho, mas na verdade você consegue sim fazer em equipe. É só você criar um formulário. Normalmente vai lá no formulário e coloca criar, e nesse caso aqui a gente colocou esse exemplo de criar um formulário em branco. E aí você vai fazer do mesmo procedimento, ó. Vale naqueles 3 pontinhos que vai estar no canto superior direito da tela. Clica nele e vai adicionar colaboradores. Aí você vai adicionar o e-mail da pessoa ou das pessoas que vão auxiliar, né, na criação do formulário. Aí você clica nos 3 pontinhos, adiciona os colaboradores, coloca o e-mail e você também pode compartilhar pelo link, né? Assim como o Google Docs, ou planilhas, ou apresentações, você pode pegar o link, mandar para os seus colegas ou adicionar o e-mail e agendar, já fica lá certinho também. Eu achei uma descoberta muito, muito boa, porque eu não sabia que tinha como criar o formulário em grupo. Sempre era, fulaninho que faz o formulário, porque não tem como fazer em grupo, e agora foi uma descoberta. Já vou compartilhar com o pessoal. Descobri quando estava pesquisando para essa aula. A gente colocou que existem várias formas, né, e possibilidades de utilizar essas ferramentas do Google e integrá-las de forma que o trabalho ele fique mais harmônico e seja mais tranquilo. Obrigada, gente, pela atenção. E qualquer dúvida é só perguntar, estaremos aqui. Acredito que Moisés vai mostrar algumas coisas. Tem como sim, Francisco, criar apresentação em grupo. Da mesma forma que no Google Documentos está disponível de você adicionar, né, as pessoas, o
o e-mail ou compartilhar via link, tem no Google Apresentação. Tanto no Google Apresentação quanto no Google Planilha. Você pode adicionar, né, as pessoas e pode enviar o link. Disponha. É só quando vai compartilhar, permitir que seja editor. Aí a pessoa Isso. pode compartilhar Isso. com outras pessoas. E lembrar que todos eles funcionam no compartilhamento da mesma forma. Normalmente vai estar no mesmo canto. O compartilhar vai estar geralmente no canto superior direito. Geralmente ele fica sempre lá. E quando você aperta em compartilhar, para todos eles é igual. Tanto para o Google Docs, quanto para apresentações, quanto planilhas, quanto para... Tudo do Google é parecido, né? E a gente explicou muito isso na aula passada. Mas basicamente você vai lá e você consegue, como o Janeide falou, você consegue colocar para editor, a pessoa lembrar sempre de selecionar para editor, ou compartilhar com e-mail ou compartilhar o link. Você pode deixar o link também aberto para a pessoa compartilhar. Tanto fora da sua organização, por exemplo, a gente é da UFCG e os arquivos da UFCG geralmente podem ser compartilhados entre si. Ou então para a gente de fora também, caso você queira tornar acessível a todo mundo, certo? Para quem é professor, às vezes não é muito bom fazer isso, porque, por exemplo, se um aluno quiser mandar seu documento, a sua apresentação para qualquer pessoa, ele manda. Aí você não fica com controle você não vai ter esse controle do que é seu, né, de direitos autorais. Então, sempre compartilhe geralmente só com os e-mails dos alunos específicos, que eles só vão conseguir entrar com os e-mails deles mesmo. Sim, isso é mais uma coisa, como a Mari colocou, né, também, é uma infinidade de possibilidades. O Google sempre vai ter muita coisa, sempre está se atualizando. A gente foi fazendo essa apresentação, era vindo coisa nova, era aprendendo coisa nova, então, assim, são serviços que nunca vão acabar, né? Tipo, são serviços que a gente vai ter sempre coisa nova para explicar, e até uma tendência, porque cada vez mais ele vai se aproximar do Office. O Office é nosso editor padrão, né, de texto, para trabalho, para tudo. Basicamente, TCCs, tudo é feito no Office, só que o Google também está abrindo muito espaço para isso. Vocês viram várias funções já, que a gente permite tanto essa maior integração, como a Maria colocou, de trabalhar em equipe, quanto também, hoje em dia, também você já consegue editar muito bem por ele. Consegue fazer apresentações muito boas. Tem alguns recursos ou outros que não tem, que você vai ter que recorrer realmente ao pacote do Office, mas, assim, no geral, você consegue fazer, basicamente, hoje em dia, praticamente tudo. Eu acho assim, só um minutinho, meu Deus. É uma boa compartilhar para colaboradores com o e-mail dos colegas, porque aí fica salvo e aí, quando alguém precisar, vai estar no e-mail de alguém vai conseguir achar. É a importância de se organizar e de não perder aquele arquivo. Vai que vocês não achem mais o link, mas com certeza vai estar lá no Drive tudo salvo. E Você só compartilha com o e-mail dos colegas, vai ajudar. Eu acho uma ferramenta fantástica quando a gente quer fazer alguma coisa em colaboração. Porque eu sempre digo, quando a gente manda um e-mail, se a gente estiver fazendo um trabalho com umas 4 pessoas, aí eu mando para a primeira manda para a segunda para a terceira, e aí eu quero ver a última versão, aí eu não sei nem qual é. Mas se a gente estiver com um documento só compartilhando, então a gente vai ter sempre a última versão. E ele é bom para você fazer orientação com o aluno, para fazer a colaboração com trabalhos em grupo. É show de bola para mim. Isso. A gente, inclusive, está preparando a playlistzinha falando sobre essas coisas mais avançadas, como você pode ver histórico de versões, como você pode retornar histórico de versão, para trabalhar bem realmente em equipe. A gente resolveu tratar nessa playlist porque normalmente são uns tópicos assim, um pouco mais complicados, que realmente precisa tanto de uma atenção maior quanto para você ficar revisando aquele conteúdo. Você pode, inclusive, criar uma atividade avaliativa com o Google Docs, por exemplo. Digamos que você, professor, deseja que um grupo de alunos desenvolva um tema, né? Então, você cria esse Docs, coloca as questões, né? E você vai poder saber, além de tudo, daqueles alunos do grupo, qual foi a taxa de participação do trabalho, com aquela ferramenta de você verificar as atividades. Então, você pode avaliar o grupo como um todo, como também pode avaliar a participação de cada um daqueles que estavam no grupo, né? E eles vão fazer isso de forma colaborativa, você vai ter oportunidade de acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Então, assim, o Google Docs ou o Microsoft Office, né?
Um tem mais vantagem em algumas coisas, outro tem mais vantagem em outra, né? E enfatizando, essa parte de trabalho colaborativo no Google é realmente sensacional. Agora, Isso. Sam, tem uma vantagem que o Google tem que o Office não tem, que é ser gratuito, né? O Office a gente até Tem isso pode também. compartilhar, né? Mas o Google, por enquanto, pelo menos não cobra ainda. Além de que também, a gente vai até mostrar depois, os editores do Google, pelo próprio celular, eles são bem, assim, pelo menos eu achei, bem mais práticos do que os do Office. Os do Office eu acho eles mais pesados, eles são maiores e são, assim, tem muitas funções que às vezes a pessoa pode se perdendo. No Google eles também, normalmente também posicionados, também colocados.